Testing one, two.
young virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Oh, Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo deste mundo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? A serva do Senhor, ela escreve no livro Educação, página 73, o seguinte: no mestre enviado de Deus, Jesus, o céu deu aos homens o que de melhor e maior possuía. Aquele que tomara parte nos conselhos do Altíssimo, que habitara no íntimo do santuário do Eterno, foi o escolhido para em pessoa revelar à humanidade o conhecimento de Deus. No mestre enviado de Deus, o céu deu aos homens o que de melhor ele tinha. Jesus é o nosso maior presente, não só nessa época, como ao longo de toda a nossa vida. Foi exatamente pelo nascimento dele que um dia ele pôde derramar o seu sangue para remir os nossos pecados. Então eu saúdo a nossa igreja com um feliz sábado, um feliz Natal, que Deus possa derramar as mais ricas bênçãos na vida de cada um de vocês. Queria pedir aos diáconos agora que distribuísse a cada família o programa, onde vocês poderão nos acompanhar. Também, pastor, precisamos conhecer as nossas visitas, né? O nosso coração se enche de tanta alegria, mas nós precisamos também partilhar com os nossos visitantes. Feliz sábado! Eu estou feliz porque esse é um sábado grande, especial, diferente. Tudo aqui você pode já perceber, já traz consigo toda uma atmosfera diferente daquela convencional que nós temos aqui a cada sábado. Mas eu não queria correr o risco de alguém chegar aqui entre nós nessa manhã de sábado, assistir esse programa e deixar esse ambiente sem ser notado. Então eu vou pedir para que você possa dar uma olhadinha para quem está do seu lado, e eu queria que você desejasse um feliz sábado e um feliz Natal. Você pode fazer isso por mim? Eu não tenho essa quantidade toda de braços. Você pode dizer que você está aceitando o seu presente até segunda-feira, ok? De que na sua árvore em casa existe espaço para mais um pacote. Essa é a hora também. Isso. Faça essa gentileza atrás de você, na frente, certo? Eu não queria realmente que você saísse daqui sem pelo menos
ter dado 2, 3 apertos de mão, quem sabe um abraço. Então aqui, eu mesmo vou dar um aqui agora. Isso, eu já conheci o Shelton aqui. Tem gente vindo do Brasil, tem gente vindo das igrejas hispanas, ok? Tem gente aqui que veio curtir um friozinho nesse final de ano. Não gostaria realmente de que qualquer pessoa chegasse aqui hoje sem receber um abraço especial. Nós vamos estar seguindo a parte de uma cantata. Ela vai estar recheada de muita mensagem alusiva a essa época do ano. E nós realmente queremos que, através das músicas que vamos ouvir agora e das que já temos ouvido, que a esperança possa nascer em nosso coração. Ok? Seja muito bem-vindo mais uma vez e aproveite o coral e a orquestra da Igreja Brasileira de Dallas. Que Deus abençoe você. Escola e todo mundo fica junto
donkeys and sheep and horses. Carros. Tinha mãe e o pai e um monte de animal. Numa manjedoura tinha vaca, bezerro e também tinha anjos. In a manger there was animals. Ele nasceu em Belém, em um lugar que não era muito bom, por causa eles não podiam achar algum lugar e ele estava muito sujo onde ele nasceu. Não, eles acharam um lugar que não era o melhor, mas era o único que eles tinham. E tinha muitos animais e tinha cheiro mal. Então, eu acho que eles estavam em um lugar que ele mandou matar o rei mandou matar todas as pessoas, todas as crianças, bebê, porque ele ficou bravo que um bebê vai ser o rei. E então eu acho que a Maria e José foram para um lugar. Eles procuraram todos os lugares, mas todo mundo falou não, que já estava muito cheio. Então eu acho que eles foram para eles não se importavam que lugar que era. Eles só queriam para Jesus nascer. Uma manjedoura é um lugar onde os animais iriam comer a comida deles, depois ele só tirou a comida e pôs Jesus dentro. Everywhere was busy, so they went to table. É aquele lugar que tem olha aqui, é onde que as vacas comem comida. E também o bebê tava numa cama que não é igual a nossa, é uma de palha. Não era tão confortável como a gente, e eles eram bem pobres. Eles não tinham tanto dinheiro. Porque naquele tempo não tinha ar-condicionado, porque ali era mais diferente daqui, porque aqui agora mais tecnologia. Uma manjedoura é uma coisa que o Jesus ele deita, o bebê Jesus não era uma esteira, ela os anjos. Parecia uma esteira, mas não era. The star. There's the biggest star in the sky. It was to show that Jesus was born. Era uma estrela, ela bem brilhante. Era uma outra coisa. Era anjos cantando. The star to show where Jesus was born. Ele estava falando glória, Jesus, que nosso rei nasceu. Na Argentina, the angels were happy because they were happy. They were singing happily because Jesus was born. Eu acho que os anjos estavam tentando fazer as pessoas saber que Jesus estava aqui pra gente. E como os pastores, ele foi lá, os anjos foram lá para falar para eles. E eles foram lá falar com Jesus, porque eu acho que eles acreditaram. Jesus left behind everything that he had in the sky to be born for us. Eu acho que ele veio do céu porque ele queria salvar a gente dos nossos pecados. E para todo dia, quando a gente faz pecado, quando a gente fala para ele perdoar a gente, ele perdoa a gente. Probably wanted to start a new life on the earth, because he wanted to show people about him.
and to make him believe about God. Tinha ouro. Tinha muito ouro. E também as ruas eram de ouro e de prata.
querem ver o Rei e celebrar a vinda do Senhor. Simples manjedoura pra nascer o Rei. Sim, a nós é dado um filho, já nasceu o Salvador. Por toda a terra e todo o céu anunciamos, é Natal. A natureza celebrando está, o Deus Messias, é Natal. Vejo o bebezinho, já dormindo está. Vamos adorar o novo Rei. Hosana nas alturas, vamos nos curvar. Juntos em um grande coro, com os anjos celebrar. Com toda a terra e todo o céu é Natal. A natureza celebrando está, o Deus Messias, é Natal. Cantai, o conselheiro, com toda a terra e todo o céu anunciamos, é Natal. A natureza celebrando está, o Deus Messias, é Natal. Olha, quando eu era criança, o Natal era muito alegre, muito bom. Só tinha uma coisa na minha casa, a gente não aguardava Papai Noel porque meu pai e minha mãe tinham 9 filhos. Então, o presente era muito simples, nós não tínhamos aquela surpresa de olhar o que é que veio no sapato, não. Então, nós nos conformávamos com o bolo, mas depois eu fui estudar no Colégio Batista. E a minha professora puxava saco, era muito minha amiga, e tudo ela me levava, e eu frequentava a escola dominical, e eu participava, e os natais na Igreja Batista eram muito bons. E eu participava de tudo lá. Então aqueles natais eram muito programa, muita festa, e eu gostava, porque na nossa cidade, meu pai era missionário lá na região de São Francisco, não havia igreja. Então minha mãe deixava eu participar na Igreja Batista. Eu participava muito e eu me lembro muito desses natais lá. Não. Tudo era bom. A época de Natal era muita festa, muita alegria. Eu não tinha nada que eu não gostava, não. O comércio. O comércio explora muito o Natal. E naquela época não havia essa exploração tão grande. Eu tenho saudade dos amigos, nós nos reuníamos muito e a vizinhança era muito boa, e na época do Natal a gente se entrelaçávamos mais, sabe? Parece que a rede soltava um pouquinho e a gente se dava muito. Era a gente lembrar que era a época de Jesus, né? Que Jesus nasceu, que veio ao mundo. Como meu pai era pastor, a gente tinha isso muito em mente, né? Sempre. E não dava para esquecer. Chegava a época do Natal, a gente sempre lembrava, sempre falava do presente que Deus nos deu. Isso era importante.
Bem, o Natal, quando eu era criança, eu me recordo até hoje, eu tinha mais ou menos acho que uns 6 anos de idade. E a gente não tinha, bem, eu não conhecia nada a respeito de Jesus naquela época. A nossa esperança nada mais era um presente, né? Um presente assim de... Às vezes não sabia nem se era do meu pai, da minha mãe, porque era tudo secreto. E quando a gente via aquela árvore de Natal montada na sala, sem nada embaixo, a gente ficava assim, quem será que trazia esse presente? Será que era o papai, a mamãe, era o Papai Noel? E acordava às vezes 1h da manhã, 2h da manhã, escondido, para ver se tinha realmente alguém a trazer esse presente. E nada do presente aparecer. E aquela tristeza vinha na gente, né? Eu falei, caramba, quando vem esse presente? E eu me lembro muito bem até hoje que quando acordei, já eram mais 9h da manhã, tarde, assim, pra gente, acordava cedo da escola. E eu olhei com os olhos já meio, né, enxugando ali aquela sonolência, né? E eu olhei os embrulhos embaixo das árvores de Natal, era eu mais um irmão, né? Eram uns 4, mas os 2 vieram depois. E eu vi aquele presente ali, eu falei, nossa, chegou o nosso presente, falando para ele, né? E o que será que tem ali? E essa era aquela vontade de pegar e rasgar o papel e ver. Mas a gente nunca pensava, porque meus pais nunca receberam a mensagem, né, de que aquilo ali era nada mais que um símbolo, né, que hoje a gente representa como Jesus Cristo. Jesus não fazia parte do meu Natal naquela época. A mudança foi de esperança. A mudança foi a gente ver que realmente aquilo ali, que representa para nós hoje, né, é um símbolo do significado do nascimento dele. Quando a gente começa a compreender que aquilo ali faz parte da nossa vida hoje como cristão, e você para pensar, sem ter dúvidas, que realmente é o nascimento dele. É uma esperança que a gente tem hoje, que é a volta de Jesus Cristo. Nasceu o nosso Rei.
toda a igreja junto conosco? Quero adorar-te, vou ajoelhar-me para declarar que és meu Deus. O teu amor é meigo, tu somente és digno, Deus maravilhoso és pra mim. De novo. Coisa boa vai acontecer, que alguém vai ajudar alguém. Eu espero que o vovô venha. A esperança é que é igual a fé. I think that they believe in Jesus whenever they say that, because they read the Bible. They say that, they say it's in the Bible. Isso significa que Jesus está vindo. I think that hope is like knowing, like having a feeling like that something's gonna happen. No nascimento de Jesus, ele trouxe esperança para nós, na terra, e também para nós. O Jesus veio aqui e deu esperança pra gente de ver futuro melhor. Jesus trouxe esperança. Jesus trouxe esperança e salvação para todos nas terras. Deus trouxe amor. Jesus é nossa esperança. Jesus é nossa esperança. Jesus é a nossa esperança. Christmas is when Jesus was born. Natal para mim é o nascimento de Jesus. Um dia de ficar com família
e agradecer que Jesus morreu pra gente. Natal para mim significa salvação. Natal é para minha família. Natal pra mim é felicidade. Mas os presentes são muito bons. Às vezes tem panetone, que é delicioso. Christmas for me is presents. Natal para mim significa esperança. Natal para mim é muitos presentes. Natal para mim é especial. Presente! É presente. Na verdade, presente. Que ele vai fazer 217 anos. O presente que a gente ganha é Jesus, porque ele ama nós. É o presente mais bom que Jesus deu e que Deus deu pra gente. Natal é Jesus! Feliz Natal! Os heróis normalmente espelham uma sociedade. Para você entender um país, é necessário você entender os seus heróis. Nós reverenciamos normalmente aqueles que personificam os nossos sonhos. Os contraventores levantam um brinde ao bandido, os escravos admiram o libertador, os membros de uma seita exaltam um líder, o fraco notabiliza o forte, o oprimido reverencia o corajoso. O resultado disso é uma galeria de heróis mundiais em posições tão antagônicas quanto Joseph Stalin em relação a Martin Luther King, Peter Pan em relação a Michael Jordan ou Maradona em relação a Madre Teresa. Cada um deles é um capítulo do livro chamado Povo. Certo personagem lendário, contudo, reflete mais do que uma simples cultura, ele reflete o globo terrestre. É conhecido no mundo inteiro, seu rosto é facilmente identificado tanto no Brasil como nas Filipinas. Um personagem imortal, cuja história foi escrita e contada aos povos de todos os países. Se for verdade o que as lendas espelham um povo, então esse homem é um tipo de espelho do mundo. E podemos aprender muito sobre nós mesmos se analisarmos a vida desse herói. Alguns o chamam de Sinterklaas, Peri Noel, Papai Noel, Oteiosho, Sonnerklaas, Father Christmas, Jelly Belly e nos países de fala inglesa mais conhecido como Santa Claus. Seu nome verdadeiro é Nicolau, que significa vitorioso. Ele nasceu no 3º século, no ano 280, num país onde se localiza a Turquia. Perdeu os pais aos 9 anos de idade, vítimas de uma epidemia. E embora muitos imaginem que Papai Noel tenha se especializado em fabricar brinquedos e dedicado menor interesse à mercadologia, ele estudou filosofia grega e doutrina cristã. No início do 4º século, a Igreja Católica outorgou-lhe o honroso título de Bispo de Mira, ou Mirra. Permaneceu no cargo até sua morte em 343. Foi reconhecido pela história como santo, mas no século III ele se meteu em algumas encrencas. Foi preso 2 vezes, uma pelo imperador Diocleciano por motivos religiosos e outra por ter agredido fisicamente um colega durante uma discussão calorosa só para descobrir quem tinha razão. Nicolau nunca se casou, mas a gente também não pode dizer que ele não tenha sido romântico. Era famoso pela bondade que manifestava a um vizinho pobre, que não tinha condições de sustentar as 3 filhas, ou oferecer o costumeiro dote para que elas conseguissem fisgar o marido. O velho São Nicolau dirigiu-se sorrateiramente até a casa do vizinho durante a noite, despejou um punhado de moedas de ouro pela janela, a fim de que a filha mais velha conseguisse um marido. Fez o mesmo para as outras 2 nas 2 noites seguintes. Essa foi a história, a semente regada ao longo dos anos, que transformou-se na lenda do Papai Noel. Aparentemente, as gerações seguintes fizeram as suas próprias adaptações e a história se propagou
mais do que a árvore de Natal. O punhado de moedas aumentou para um saco de moedas, em vez de despejá-las pela janela, ele colocou pela chaminé. Ao invés de caírem no chão, os sacos de moedas caíram nas meias que as moças colocavam na lareira para secar. Então foi que surgiu o costume de colocar os presentes dentro de meias. O tempo, inclusive, tem sido generoso para com a imagem as façanhas de Nicolau. Seus atos receberam maior notoriedade e seus trajes e personalidade passaram por algumas transformações. Como bispo de Mirra, ele usava trajes sacerdotais e mitra. Diziam que era magro, tinha barba escura, personalidade circunspecta. Por volta do ano 1300, alguém pintou sua figura com barba branca. Por volta de 1800, acrescentaram uma barrigona e uma cesta de alimentos no braço. Depois vieram as botas pretas, o traje vermelho e um vistoso gorro de meia na cabeça. No final do século XIX, mudaram a cesta de alimentos para um saco de brinquedos. Em 1866, ele era franzino como um gnomo. Por volta de 1930, passou a ser alto e robusto, bochechas rosadas e uma Coca-Cola na mão. Papai Noel reflete os sonhos dos povos do mundo inteiro. Ao longo dos séculos, ele tornou-se a combinação ideal de tudo aquilo que a gente almeja. Um amigo leal que faz uma longa viagem, enfrentando toda sorte de adversidades para levar presentes às pessoas bondosas. Um tipo de sábio que, apesar de estar ciente de todos os atos, descobriu uma maneira de recompensar os bons e ignorar os maus. Um amigo das crianças que nunca adoece nem envelhece. Um pai que nos deixa sentar no seu colo e ouve os nossos maiores desejos. Papai Noel, o protótipo perfeito do herói que temos em mente, a personificação de nossos sentimentos, a expressão de nossos anseios, a realização de nossos desejos e a frustração de nossas mais humildes expectativas. Você pode dizer assim, como assim? Você vai querer queimar o filme do Papai Noel aqui agora? Me permite explicar. O Papai Noel não consegue suprir todas as nossas necessidades. Ele aparece só uma vez por ano. Quando os ventos de janeiro gelam a nossa alma, ele já se foi. Quando as compras de dezembro se transformam em prestações a partir de fevereiro, ele não se encontra mais nas lojas. Quando chega o momento de pagar os impostos em abril ou as provas escolares de maio, ainda falta muito tempo para a sua próxima visita. E se adoecemos em julho ou nos sentimos sozinhos em outubro, não podemos recorrer a ele em busca de conforto. A sua cadeira está vazia. Ele só aparece uma vez por ano. E quando chega, embora traga alguma coisa, ele não leva muita coisa embora. Não leva embora o mistério da morte, o fardo dos erros, a ansiedade das responsabilidades. Ele é bondoso, rápido e gracioso, mas quando se trata de feridas emocionais, não recorra ao Papai Noel. Veja bem, eu não estou querendo dizer que ele é um sujeito desumano. Também não estou querendo fazer duras críticas a um velhinho risonho. Estou apenas dizendo que nós somos muito medrosos quando nós criamos os nossos heróis. Você acha que poderíamos ter feito algo melhor? Você acredita que ao longo destes séculos nós poderíamos ter criado um herói que pudesse resolver os nossos problemas? Nós não poderíamos. Nós criamos inúmeros deles, do rei Arthur a Kennedy, de Lincoln a Luiz Inácio Lula da Silva, de Sócrates a Papai Noel e ao Superman. A gente se esforçou ao máximo, a gente deu todo o crédito possível, força sobrenatural, por um breve momento de glória, nós temos o nosso tão sonhado herói, mas de repente a verdade aparece, a realidade emerge em meio à ficção, deixando o exposto do interior da amargura. A gente percebe então que os nossos heróis, por mais maravilhosos que eles tenham sido, por mais valentes que eles tenham sido, foram produzidos em uma sociedade deturpada, a mesma em que eu e você vivemos, exceto um. Houve um que disse ter vindo de um lugar diferente. Houve um que, embora tendo aparência humana, era Deus. Houve um que, apesar de ter as feições de um judeu, era o próprio Criador. Aqueles que o viram, que o conheceram pessoalmente, sabiam que algo havia diferente nele. A um toque de sua mão, os cegos enxergavam. A um comando seu, os paralíticos andavam. A um abraço seu, vidas vazias se enchiam de sonhos. Ele saciou a fome de milhares de pessoas com um cesto de alimentos, acalmou a tempestade com um comando de sua palavra, ressuscitou os mortos com a mesma força dessa palavra, transformou vidas com um pedido, mudou o rumo da história do mundo, morou em um país, nasceu em uma manjedoura e morreu no alto de uma colina. Ninguém poderia sequer sonhar
com a existência de alguém tão incrível quanto ele. A ideia de que uma virgem seria escolhida por Deus para trazê-lo ao mundo? Sério? A noção de que Deus o dotaria de cabelos, dedos e 2 olhinhos? O pensamento de que o rei do universo seria capaz de espirrar, ser picado por mosquitos? É incrível demais, revolucionário demais. Jamais criaríamos um Salvador assim. Não teríamos tal ousadia. Quando criamos um Redentor, fazemos questão de deixá-lo protegido em um castelo bem distante. Permitimos apenas que ele passe bem rápido perto de nós. Permitimos que ele apareça e desapareça rapidamente em seu trenó sem termos a oportunidade de um encontro mais prolongado. Não lhe pediríamos que viesse morar no meio da gente, no meio de um povo corrompido. Em nossos mais treslocados sonhos, jamais imaginaríamos criar um rei igual a qualquer um de nós. Mas Deus criou. Deus fez o que nem sequer ousaríamos sonhar. Fez o que nem sequer poderíamos imaginar. Fez-se homem para que pudéssemos confiar nele. Sacrificou-se para que pudéssemos conhecê-lo. E venceu a morte para que pudéssemos segui-lo. Isso desafia a lógica, uma incredibilidade sacrossanta. Só um Deus infinitamente superior a regras e sistemas poderia idealizar um plano tão absurdo quanto esse. Contudo, é a própria impossibilidade de tudo isso que o torna possível. A insensatez da história é a sua maior testemunha, porque só um Deus poderia idealizar uma insensatez como essa. Só um Criador infinitamente superior aos limites da lógica poderia oferecer tamanho dom de amor. O que o homem não pode fazer, Deus faz. Portanto, quando se tratar de presentes e guloseimas, bochechas coradas e narizes vermelhos, vá ao Polo Norte. Porém, quando se tratar de eternidade, perdão, propósito de vida, verdade, você deve ir à manjedoura. Ajoelhe-se ao lado dos pastores e adore o Deus que ousou fazer o que nenhum ousou sonhar. Nele, em Jesus Cristo, nasceu toda a nossa esperança. As palavras da serva do Senhor diz que o Pai reuniu todas as riquezas do universo e as depôs para adquirir a humanidade perdida. Ele entregou todo o céu em uma única dádiva, na pessoa de Jesus Cristo. Quando nós pegamos carona em nossa sociedade atual e nos emprestamos de todos os elementos que circundam a nossa vida nesse período de dezembro, quando nós como igreja absorvemos alguns destes símbolos, no fundo, nós estamos querendo nos aproveitar do ambiente para atrair a atenção das pessoas para aquilo que realmente importa. Quando este período festivo de dezembro começa a ganhar o significado onde todas as coisas giram em torno de nós mesmos, de nossos desejos, de nossos caprichos, de nossas vontades, aí o tiro sai pela culatra. Aí nós não aproveitamos a carona e não tiramos proveito desse momento. Como igreja, como liderança, como ministério, nesse mês de dezembro nós queremos dizer a você que aceitou o nosso convite para estar aqui nessa manhã. Nós temos nos reunido há várias e várias semanas, como orquestra e como coral, tudo para que numa manhã de Natal como essa, você e eu possamos ser atraídos ao extraordinário presente oferecido por Deus à raça humana. Um presente não apreciado quando foi dado naquele momento. Um presente tão absurdo que desafiou tanto a lógica humana, que ele mal pôde ser apreciado nos seus devidos contornos. Hoje, ironicamente, aquilo que trouxe tanta vergonha nos assombra. É o plano de Deus, que se fez homem e habitou entre nós, para poder se fazer entender. Esse presente extraordinário, é nesse presente extraordinário que nós depositamos todas as nossas mais ricas e fortes esperanças em relação ao futuro que Ele disse que nos daria. A vinda de Jesus Cristo a essa terra, há cerca de 2000 anos atrás, é a garantia, o penhor de que Ele vai voltar para restabelecer as coisas. Me perdoem os meus amigos evangélicos, que se esforçam tanto em apresentar essa primeira vinda como sendo já toda suficiente para salvar a nossa alma. Eu quero dizer a você que só uma parte do plano tem que ver com a primeira vinda. Só uma parte do plano tem que ver com a vinda, a encarnação e a morte e a ressurreição de Jesus, mas há uma segunda parte. E é para ela que nós para lá que nós nos concentramos.
Baseado na primeira vinda, no cumprimento exato dela, nós olhamos para uma segunda que foi prometida, quando de fato Ele vai restabelecer as coisas à sua ordem natural, quando de fato Ele vai eliminar aquilo que danifica tanto a nossa vida e o nosso coração, aquilo que nos oprime, que nos deixa ainda tão tristes, apesar de saber que Ele já fez tudo para nos salvar, Ele ainda não concluiu o plano da salvação, e isso se dará com o retorno dEle a essa terra. Essa igreja, quando você entrou nesse edifício ali na frente, você viu uma placa, e parte dessa placa nos identifica como adventistas do sétimo dia, porque nós cremos de fato que Ele voltará uma segunda vez. Por isso nós trazemos em nosso nome, como a nossa identidade, o advento e a esperança nesse advento, que é Jesus Cristo voltar a essa terra. Pois bem, enquanto esse dia não chega, nós precisamos alimentar a nossa esperança. Quem sabe cada um dos natais, cada vez que a cidade é decorada do jeito que foi, é a chance que a gente tem de ajustar o foco para aquilo que realmente importa. Ele vai voltar. Veio uma vez e voltará uma segunda. Você diz amém? Amém. Pois bem, enquanto esse dia não chega, para nossa esperança ser alimentada e para que o nosso coração se alinhe com esse retorno, Deus nos deu algumas oportunidades. Alguns enxergam isso como quase um favor que é prestado a Deus, mas eu quero dizer a você, o dono da prata e do ouro, o dono do universo, aquele que nos confere o fôlego de vida, a força, a inteligência e a habilidade para a gente ser o que é, para a gente fazer o que faz, esse Deus admite a nossa participação no desenvolvimento de seu plano de redenção. Ele admite a nossa participação enquanto esse plano não chega ao seu clímax, e Ele nos oferece a oportunidade de participar desse plano, com o nosso tempo, com o nosso corpo, com os nossos talentos e com os nossos recursos. Essa igreja, tradicionalmente, a cada final de ano, ela oferece a oportunidade aos adoradores, aos amigos que vêm aqui adorar o Senhor, reconhecendo toda a grandeza de Deus, toda a bondade do Senhor. Essa igreja oferece a oportunidade de a gente manifestar a nossa gratidão, entendendo que no Natal o maior presente não é para o filho, para o cônjuge, não é nem para mim mesmo. O maior presente, e quando eu digo de maior presente, é literalmente falando, é que o recurso, o maior recurso empregado num presente, num período de dezembro de Natal, não é para ninguém da minha casa, mas é para as coisas do reino. Por isso, e vocês, boa parte de vocês tem se preparado para esse momento, nós queremos oportunizar. Os diáconos hoje não vão passar a salva como normalmente fazem, mas como adoradores nós vamos deixar o nosso lugar onde estamos e nós vamos colocar nessa árvore, ajeitando aqui os envelopes, os vermelhos e os brancos, aquela oferta especial de Natal que nós nos programamos. Essa semana, enquanto eu conversava com o meu filho sobre esse gesto, eu quis me certificar que ele entendesse que, de fato, no mês de dezembro, o maior homenageado, o maior honrado, não somos nós, mas é o próprio Senhor. E eu me sinto muito honrado, nessa manhã de sábado, de ser o primeiro a colocar aqui a minha oferta que eu separei. Lá em casa ninguém ganhou um presente maior do que o Senhor Jesus Cristo. Não nesse Natal, não será assim. Meu coração, cheio de gratidão pelo que Ele fez por mim, pelo dom gracioso que me ofereceu, só pode ser transbordado num gesto que materializa essa minha gratidão. É uma honra participar das coisas do reino de Deus. É uma honra financiar o avanço do reino do Senhor, com o meu tempo, com a minha vida, com as minhas habilidades e com o meu dinheiro. Eu não posso apenas comprar que outros façam, por isso eu preciso colocar a mão na obra também, mas para lugares distantes, lugares próximos, eu preciso sim financiar, e isso não se dá de uma outra maneira, a não ser através dos meus recursos. E que privilégio é o meu hoje, de ser o primeiro a colocar a minha oferta ali na árvore. Eu não sei quem vai ser o próximo, mas esse é o momento de a gente adornar essa árvore. Foi por isso que ela foi colocada aqui, para que nós pudéssemos pendurar nela os nossos presentes e a manifestação de nossa gratidão e da nossa adoração a Deus. Sinta-se à vontade de vir aqui. Esse é o momento, é o adorador que vem, tanto orquestra como coral. Você pode se utilizar de alguma criança que está perto de você, você pode representar toda a sua família, você pode fazer esse gesto individualmente, mas esse é o momento. E graças a Deus pela chance que Ele nos dá. Graças a Deus pela chance que Ele nos dá.
É possível que você não tenha se preparado para isso. É possível que você hoje só tenha trazido, quem sabe, o seu dízimo ou a sua oferta costumeira. Você pode colocar ali, porque isso está identificado. E no próximo semestre nós vamos oferecer a você uma espécie de um relatório para que você saiba que os recursos confiados à igreja tiveram e alcançaram o destino para o qual eles foram separados. Que coisa linda, que gesto extraordinário, que cena bonita. Eu às vezes lamento porque os diáconos normalmente fazem esse serviço, mas no antigo Israel era o adorador que vinha diante do altar. Ele levantava, ele caminhava, ele cruzava uma boa parte do acampamento quando o povo peregrinou no deserto, e eles vinham pessoalmente e caminhavam até o altar, até a entrada do tabernáculo, oferecendo. Deus havia dado a oportunidade da coisa acontecer de um jeito que os que podiam mais davam mais, os que podiam menos davam menos. O dízimo na proporção, já na matemática traz a sua lógica, mas a oferta era proporcional ao que a pessoa havia ganhado. Então alguns traziam animais, mas Deus havia dito: se você não tem condições de dar um animal, porque quem sabe tenha sido um ano difícil, um ano complicado, Deus disse que poderia ser feito de um jeito diferente. Você pode trazer o cereal, e havia o trigo. Mas para aqueles que ainda tinham menos recursos, a cevada era um cereal ainda um pouco mais pobre, oferecido pelos mais simples. Se não tinha condições de oferecer um cordeiro, um novilho, as pessoas podiam oferecer 2 rolinhas, 2 pombinhas. Foi exatamente essa oferta da família de Jesus quando ele nasceu, de tão pobres que eles eram. Às vezes as pessoas queimavam o azeite sobre o altar. Deus deu a oportunidade de que cada um participasse daquilo que havia já recebido. Nesse gesto, o Senhor era glorificado. Deixa eu dizer uma coisa a você: todas as vezes que nós estendemos a nossa mão para entregar parte do que nós temos, essa oferta representa o próprio Jesus. Por isso o povo de Israel no passado havia sido orientado: não traga nenhuma oferta com defeito, porque ela representa o próprio Cristo. A oferta, ela é perfeita dentro dos seus limites, ela é proporcional dentro daquilo que você recebeu, ela é grande dentro daquilo que você já ganhou. Por isso esse gesto, todo centavo que nós confiamos aos cuidados e administração da igreja, representa o próprio Jesus. Por isso deve ser feito com profunda meditação. Nesse gesto, há muito significado nesse gesto, e eu louvo a Deus pelo movimento dessa igreja, desse rebanho, na manhã desse sábado. Que coisa incrível. E nós vamos dizer a você nos próximos dias, e se essa semana você diz assim: pastor, esqueci o meu talão, eu esqueci que era hoje, deixei o meu cartão em casa, ficou em cima da mesa na cozinha, fica tranquilo, você pode entregar isso no próximo sábado. Pega um envelopezinho vermelho e coloca no próximo sábado, e a gente no início de janeiro a gente vai dar um relatório para vocês. Isso é importante. Vocês precisam saber os destinos disso que é colocado aqui. Agora sim, o Natal fez sentido, e a celebração fez sentido dentro da igreja, porque os nossos olhares se voltaram para aquele que não nasceu dia 25 de dezembro de jeito nenhum. Mas a gente pega carona no feriado, na folga do seu trabalho, a gente pega carona nos descontos da loja, a gente pega carona nos recessos, a gente pega carona pelo fato de tudo ser facilitado para a gente receber nossa família em casa, das férias serem nesse período do recesso escolar. A gente pega carona nisso, e a gente pega carona nisso para dizer às pessoas que vêm até aqui adorar com a gente: o melhor é Jesus. Tudo é para Ele, tudo vem dEle e tudo volta para Ele. O melhor é Jesus. Louvamos o nome do nosso Deus pelo presente extraordinário que Ele ofereceu à raça humana caída. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nele nasceu toda a nossa esperança. Que Deus seja louvado.